Boa tarde. Eu já aquarela de São Paulo, tenho que prestigiar É o segundo ano. A gente vem para prestigiar que essa exposição é maravilhosa, né? A gente se inspira muito, cada coisa linda. Bom, então vamos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui são 3 trabalhinhos que eu fiz. Lá no ateliê tem bastante prato que eu fiz, mas a gente veio de avião é duro carregar, né? Queria mostrar para vocês uns bem bonitos de onça colorida, de morango que eu fiz, mas se vocês quiserem ver, dá uma entradinha no Instagram. Essa técnica, ela usa esse veículo aqui, chamado aqua solúvel. A tinta de porcelana, ela é a mesma que a gente usa com copaíba ou com óleo mole ou com qualquer outro veículo. Mas no lugar da copaíba, a gente vai usar esse veículo aqui que chama aqua solúvel, tá? Então, essa técnica, eu meio que assim, baseado na aquarela do papel, porque eu sou professora do aquarela do papel, e quando o pessoal usava esse veículo, acabava usando da mesma maneira que usa o copaíba. Então, só trocava meio que 6 por meia dúzia. Não, tem que ter um jeitinho de puxar um pouco mais para a aquarela do papel, que a aquarela do papel ela é um pouco mais fluida, um pouco mais desconstruída, não é aquela pintura clássica, fechadinha. Então é uma pintura gostosa que dá para a gente brincar, se soltar. É bem levinha, bem gostosa mesmo. Então eu fui adaptando mais ou menos as camadas que a gente usa na técnica do papel da aquarela. Ora você consegue colocar muita água no prato, às vezes você quer fazer uma coisa mais definida, a gente coloca menos água no papel, tá? Então vou começar aqui bem do comecinho para vocês terem uma noção. Primeira coisa, a gente precisa fazer a limpeza do prato. Como essa técnica é uma técnica que a gente só vai usar água, não pode ter gordura no prato, tá? Porque vocês vão perceber que a gordura do prato, ela vai fazer a tinta abrir. É como se tivesse um pinguinho de gordura mesmo e você passa a tinta, você vê que ela não fixa. Então, quando isso acontece, ou o prato não foi limpo, ou a própria glasura do esmalte um pouquinho mais lisa. Aí, o que a gente pode fazer quando acontece isso? Diminuir um pouquinho a água e dar uma insistidinha ali com o pincel, que aí vocês vão ver que a tinta vai parar no lugar. Outra coisa que eu percebi dando aula em vários lugares com as minhas alunas, que elas compraram o prato de porcelana da Tramontina, que agora está aí no mercado, não existia, né? E a glasura dele é muito lisa para essa técnica. Então, se vocês forem fazer, evitem o prato Tramontina, que vai dar mais dor de cabeça, dar mais trabalho, no sentido de você passar a tinta e a tinta não fixar no prato. O resto de porcelana comum, qualquer um, dá certo. O da Tramontina que eu percebi. Então, colocamos o álcool. Agora, que é um truquezinho, isso daqui eu peguei vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele acaba de tirar o restinho da gordura que ficou no prato. Vocês vão perceber, quando vocês passarem o papel no prato, que às vezes ela faz até um barulhinho meio de tirar mesmo a gordura. Você sente que ela esfrega, aí tira bem a gordura. Agora, prato limpo. Outra dica super legal que eu acho importante, vocês vão no Pinterest, por exemplo, escolher um risco. Quero pintar um morango. Escreva no Pinterest morango aquarela. Porque a pincelada da aquarela é uma pincelada mais solta, mais livre. E o cérebro da gente, ele tem mania de querer copiar igualzinho aquilo que a gente está vendo. Então, se vocês pegarem uma foto do morango real, vocês vão querer fazer igualzinho aquele morango real. Aí vai sofrer. Porque essa técnica não é para fazer idêntico, é para ter aquelas pinceladinhas mais soltinha mesmo de aquarela.
Vai fazer passarinho? Passarinho aquarela. Vai fazer... Procura que aí a imagem que vocês vão seguir fica bem mais fácil para vocês poderem fazer, tá? Aí eu escolhi meu risco. Eu centralizo meu risco onde eu quero, aqui no prato. Vou prender meu risco. E aí eu vou pegar um carbono. O carbono tradicional de porcelana não é muito legal, porque ele tem mais gordura. Esse carbono é um carbono que a gente usa, eu sou professora de baixo esmalte na cerâmica, então o biscoito não pode com gordura. Então a gente usa esse carbono que ele também tem menos gordura. Então é um carbono próprio para cerâmica, tá? Para biscoito, tá bom? Aí eu coloco aqui o carbono, ó. Então primeiro eu fiz a marcação do prato, onde eu quero centralizar, prendi, agora eu coloco e vou tirar o risco. O risco, vocês vão percebendo que de acordo com cada desenho, tem uns que vocês não precisam fazer muito certinho, tem uns que é bom fazer bem detalhado, que nem a onça. Vai fazer uma onça, gente, as pintinhas, tem que fazer todas as pintinhas, que aí fica bem mais fácil da onça sair, tá? Aqui, como eu tô riscando em cima de um papel, pode usar qualquer lápis, qualquer tira-risco, caneta, o que quiser. Se por acaso alguém quiser riscar à mão, o que pega na porcelana é o lápis normal de porcelana, né? Só que aquele lápis, ele tem muita gordura, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, passar ele bem levezinho na peça. Se puder pegar um palitinho com álcool ou vinagre e tirar o excesso dele, porque pode acontecer, a hora que você pintar, onde está o risco, ele não vai pegar a tinta. Mas também nada que a gente não consiga arrumar numa segunda queima, né? De primeira, a primeira queima geralmente dá certo. Fica ali 90, 99% daquilo que a gente quer. Mas às vezes, ai, aqui eu esqueci um negócio, aqui eu quero uma sombra a mais, uma cor mais forte. Pega e faz a segunda, que não tem problema, tá? Então aqui, ó. Que é normal, tira o risco. Oi? Pode também, pode, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ela é um pouquinho menos gordurosa, dá também. Só tem que tomar cuidado na hora de passar um álcool, alguma coisa assim, vai evitar de borrar, mas também o risco sai tranquilo, tá? Aí aqui tá o risco pronto. É a hora de eu desmanchar minha tinta. Eu vou limpar ele um pouquinho esse azulejo, que eu tô sentindo que ele tá um pouco de gordura aqui. Aqui que é o tchan da coisa. Vocês vão pegar as cores que vocês vão usar, tinta de porcelana normal. Vocês vão pegar uma quantidade. Eu não gosto de fazer de pouquinho, assim, aquele pouquinho, porque você não consegue guardar depois. E você consegue guardar essa tinta, que ela não estraga. Então, você põe lá guardadinha numa caixinha e usa 1 ano, 2 anos. Você tem todas as tintas prontas. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz essa invenção de moda aqui, e não repara a bagunça, porque a gente vive correndo na bagunça. Ó, todas as cores que eu fui fazendo,
ela vai secando e vira praticamente uma pastilha. Então, quando você for usar depois, a sua tinta já está pronta. Aqui você só vai por água, só água. Então, qual que é o segredinho dessa técnica? É, amassar essa tinta, bater essa tinta, amassar a tintinha com hidrossolúvel, água solúvel. Ó, eu pego esse aqui, coloquei algumas gotinhas e vou amassando a tinta igualzinho com copaíba, com óleo mor, igualzinho. O segredinho aqui também, meninas, é não fazer ela molenga. Por quê? Quanto mais veículo eu tiver, mais difícil ela de assentar na porcelana. Porque esse daqui também, ele tem um tiquinho de algum produto aqui que fica meio oleoso, sabe? Então, deixa a pasta de dente. A querida tem umas que escorreu aqui. Já viu, né? Casa de ferreiro, espeta de a gente vai correndo na fé. Aí aqui, ó, fiz uma pastinha de dente, ó, faço assim, ó. Se não pingar, pronto, ela já tá boa, ó. Fez a pastinha de dente, eu guardo aqui na minha caixinha. Eu acabei de fazer isso, eu não vou mais usar isso aqui. Acabou. Isso só serve para amassar tinta. Amassou, acabou, guarda. Agora a gente só usa água. Por isso que a gente fala que é aquarela na porcelana, porque a base dela agora é todinha de água, tá? Os pincéis que eu uso, os que eu mais prefiro são esses daqui, ó. Este daqui é um Leonardi, é um Petit Gris 2212RO, é um azulzinho. Esse daqui eu comprei na Florearte, tá? Então tem essa linha aqui, ó. Aqui só muda a numeração, vários números. E tem essa outra linha aqui, que ela é mais baratinha e faz praticamente o mesmo efeito, tá? É a linha Tigre, ela é a 145. Linha Tigre, 145. Ela é um pelo de Marta, não é aquele pelo melhor que tem, né? Porque Marta tem várias partes que a gente tira para fazer o pincel, mas é um pincel muito bom. Então, quem não quer investir muito agora, pode comprar desse daqui mais em conta e começar aqui, dá super bem. Depois vocês precisam de um filete. Eu vou mandar. Ó, esse é Ceramic, o 301, 3/0 e o da Tigre também, que é o 440, 2/. Isso aqui é só para fazer um filetinho, qualquer filete que vocês tiverem serve. Só toma cuidado, porque vocês devem ter usado pincel com óleo. Então, se vocês forem pegar pincel usado, vocês vão ter que ter muito cuidado. Põe um detergente na palma da mão, um detergente de coco, e lava, 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 para ter certeza que não tem óleo. Mas o melhor de tudo é comprar um zero, faz um kitzinho de 3, 4 pincéis zerado, e guarda aquilo só para aquarela, porque aí não tem perigo de usar óleo e não pegar direito na pintura, tá? Então, agora a gente vai para a pintura propriamente dita. Aqui, ó, vou mostrar para vocês 2 jeitos que a gente pode usar. Se eu quero fazer uma folha bem aquarelada, eu venho aqui, deixa eu dar uma limpadinha só. Agora eu só vou mexer com água. Então, eu posso vir aqui pegar, vou fazer uma folha. Eu posso pegar 2 a 3 tons de verde. Aí eu venho aqui na minha pastinha e pego e coloco aqui, ó. E vou vendo o tanto de água que eu quero. Se eu quero a minha folha bem aquareladinha, eu coloco ela aguadinha assim, ó. Pego e aí eu vou pincelando
e a água vai depositando. Vocês conseguem ver? Aí é bem aguadinho, ó. Onde não pegar, porque às vezes acontece de não pegar, insiste, dá uma esfregadinha. Enquanto tá molhada, eu posso pegar um outro tom de verde e pingar na folha. A própria tinta, uma mistura na outra. Então vai ficar uma folhinha assim, ó, bem aquareladinha, igual tá a proposta. Posso pegar um tom de azul, se eu quiser, dar uma mescladinha nessa flor e folha e dar umas pinceladinhas, ó. Ela vai ficar uma folha bem aquarelada, super bonita. O pedacinho que saiu aqui, esperar 5, 10 minutinhos, tá seco. Quando a gente borrar, pingar, é muito fácil de tirar, é só passar o borrachão, tá? Aqui eu quero fazer uma folha um pouco mais definida. Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar menos água. Vocês vão perceber agora, ó. Menos água. Então, eu vou fazer as pinceladas mais definidas. Eu posso até já fazer meio que no formato dos veios da folha. Enquanto ela está um pouco úmida, eu posso pegar um ocre, um marrom, dar uma misturadinha aqui, ou um outro tom de verde que quiser. E venho e dou mais uma pinceladinha, com um pouquinho menos de água, para ela dar 2 tonalidades na folha, tá? Esse daqui, ó, quando passa, a gente vem com o borrachão, aqui já secou. Ó, vem com o borrachão e limpa. Quando tá úmido é mais difícil, para que seca é bem fácil, tá? Agora, detalhe. Se eu pintei essa folha aqui, eu posso pintar o passarinho aqui nesse pedacinho? Não posso. Por quê? A folha está úmida. Então, se eu for pintar o passarinho agora, uma água puxa na outra e aí faz uma mistureba. Então, tem ordem certa de começar? Não tem. Você pinta uma parte, enquanto uma seca, você pinta a outra, tá? Então, agora eu vou fazer, ó, essa parte da asa do passarinho, essa preta. Enquanto seca aquela folha, eu vou fazer o pretinho. Então, eu venho, como eu quero um pretinho bem fechado, eu não vou pôr muita água aqui. Eu vou fazer uma tinta mais grossinha um pouquinho. Então, ó, eu vou pintar. Vocês conseguem ver a consistência aí na tela? Tá vendo? Ela não tá mais aguadona. Ela tá numa consistência mais fechadinha, mais cremosinha. E o branquinho que tá aqui na asa do passarinho, eu não preciso fazer agora. Eu vou fazer só depois, a hora que secar. Ó, fiz aqui. Deixa eu mostrar. Aqui dá pra ver? Deu? Deu. Pra quem quiser olhar o ao vivo aqui, olha o vídeo também, que acho que é mais fácil, né? Então, fiz essa parte do pretinho menos água, mas... Ai, meu Deus! Escorreu. Esqueci que a parte de cima estava molhada, não tem problema. É bom que acontece os erros, assim a gente já aprende tudo. Como aqui deu uma escorridinha, ó, eu limpo um pouquinho aqui. Onde tá pretinho, eu deixo. Limpo onde tá escorridinho. Vou colocar um pouquinho mais de verde aqui para não ficar feia essa parte. E eu coloco mais um pouquinho de pretinho aqui, tento tirar essa aguinha do verde que escorreu, ó. E coloco mais um pouquinho. Depois é só esperar secar, tá? Agora, eu vou fazer o... Vou colocar essa cabecinha aqui, que é o mesmo sistema. É um pretinho com menos água, que só fazer a pinceladinha na forma da cabecinha do desenho aqui, ó. Vocês, a hora que vocês fizerem, vocês vão ver, é tão facinho, tão gostoso, sai passarinho do nada, assim. O tronco tem vários jeitos de fazer.
Você pode passar a pincelada igual a asa preta, depois vir com os risquinhos marrom, ou pode fazer aguadinho assim, ó. Você coloca um caramelo, um ocre, qualquer marronzinho clarinho que tiver, você coloca um pouquinho aguado, não muito, um pouquinho aguado, ó, e vai batendo. E aí, enquanto tá molhado, você pode pegar um pincel um pouquinho mais fino e no marrom mais escuro, um hit brown, um chestnut, e só na parte onde tá o risco, você vai dando batidinho e subindo, dando batidinho e subindo. Ele vai fazendo aquele craqueladinho da madeira. E a própria tinta, uma vai puxando dentro da outra. Você consegue fazer o tronco super bonitinho. Pronto. Aqui. Agora, eu vou fazer essa parte aqui de baixo. Essa outra folha aqui, eu vou fazer ela com outro tom. E aí, o que onde não tá, eu vou passar duas seguidas. Eu não gosto de... Esses verdes aqui, eles estão bem vivão assim, mas na hora que queima, eles ficam verde mais fechado, mais bonito. Eles são meio escandalosos na hora de pintar. Parece que não está combinando, mas na hora da queima eles ficam bem legal. E aí é que eu posso fazer as nervurinhas, ó, em cima do claro, tá? Uma coisa também que geralmente eu faço é começar com a tinta clara primeiro. Começa com a clara, depois vem escurecendo. Aqui o peitinho do passarinho, que é amarelinho, eu vou mostrar para vocês para a gente sombrear molhado. Eu vou tirar um pouco dessa folha aqui, porque senão não dá para pintar o passarinho. Por causa do tempo, né? Se a gente ficar esperando tudo secar muito aqui, demora demais. Ó, aqui o passarinho, deixa eu mostrar aqui, ó, fica mais fácil para vocês verem. Ele tem um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Então, são 3 tons de amarelo que tem aqui. Então, eu começo com amarelo bem clarinho. Essa ordem é super importante vocês irem gravando. Amarelo mais claro, mais água. Diminui o tom, diminui um pouquinho de água, escureci. Diminui mais um pouquinho de água, escureci. Então, nesse passarinho, eu vou fazer 3 camadas. Vou fazer o bem clarinho, que é um amarelinho que eu tenho aqui, que chama amarelo manteiga. Então, eu coloco aqui, ó, na barriguinha do passarinho. E olha a pincelada, como é fácil e gostosa de fazer. Ó, eu coloco aqui. Depois do amarelo manteiga, eu coloco um amarelo um pouquinho mais escuro. Esse que eu tenho aqui chama amarelo belga. Vocês podem colocar o Lemon, o Mix 28, o Egg da Florearte. É só vocês escolherem 3 tons, mais clarinho. Aí, ó, embaixo da asa dele, eu vou colocar um pouquinho do amarelo mais escuro, ó. E vou mesclar o amarelo mais escuro com esse amarelo manteiga que eu coloquei aqui. E vou acabar de espalhar ele no resto do passarinho. Aí vocês colocam meio que rapidinho, só para não secar, um amarelinho um pouco puro. Pode até pegar esse amarelinho, se quiser, e colocar um pouquinho de ocre, ou se vocês tiverem um amarelo gema, deixa eu ver se o meu amarelo tá. Se vocês colocarem um amarelo gema mais forte, não precisa nem misturar. Aqui eu vou fazer uma misturinha para não ficar... Então, eu olho aqui, ó, no passarinho, onde está a partinha mais escura. E aí, vou pingando por cima, ó.
só pingadinho, que a própria tinta uma já vai encontrando com a outra. Então, você vai ficar com os tons de amarelo, um sobreposto no outro, e a pintura super solta, bem fluida, bem gostosa. O biquinho, gente, o caramelo, pode fazer um vermelhinho, um laranja. Eu vou fazer um caramelo aqui. E posso jogar um pouquinho do marrom também. Ó, dá uma sombreadinha. Tá dando pra ver? Ó, deu uma mescladinha. Enquanto os dois estão molhados, o biquinho já ficou com as duas cores intercalando. Aí que falta aqui o pezinho. O pezinho pode ser ocre, pode ser marronzinho. Agora a gente vai fazer essa parte do branquinho aqui, ó. Essa parte do branquinho é só tirar, é bem fácil. Dá uma olhada mais ou menos na referência e vai puxando, ó. Pronto. E o olhinho também, o olho é só tirar. Vou tirar aqui. Para fazer agora essas folhas que já secaram, vocês podem fazer nervura, se quiser, para ela ficar mais definida. Dá para usar, dá para fazer a folha só aquarelada ou com a nervurinha. Aí aqui vocês vão fazer uma tinta com pouca água. Aí a folha já está seca, é hora de puxar. Se a sua folha estiver muito clarinha, você pode jogar um leve contorno, não precisa torno muito certinho. Você pode ir recortando ele. O biquinho pode fazer um contorno, depois secar, não tá bom ainda. Eu vou fazer mais uma folha só para dar tempo de secar esse amarelinho aqui, que tem mais uma sombra para a gente colocar. Ó, tem os 3 amarelos que a gente passou, e depois tem essa manchinha aqui, ó, ela é uma manchinha ocre. Aqui ela tá parecendo preto porque eu passei o lápis por cima, né? Mas é uma manchinha ocre. Então a gente espera um pouquinho aí, enquanto isso eu faço mais uma folhinha aqui. Ah, esse passarinho, ele não tem uma folha bem aberta, bem aquarelada, mas eu vou fazer uma aqui no que num outro passarinho eu fiz, para vocês verem como fica legal. Eu só espero que ele não escorra para dentro do passarinho. Esse prato tá meio putinho, mas é assim, ó. Tem algumas aquarelas que você vê umas folhinhas bem soltinhas, assim. Você pega com bastante água e vai fazendo pingadinho. Fica uma folha muito legalzinha depois da queima. Aí depois dessa, você joga um verde mais escuro. Aqui você pode pôr um pouquinho menos de água, para ele dar nuance. Ela fica, olha como fica legal, fica uma folha igualzinha de aquarela. A gente vê aquelas bem dispersadas, fugiu a palavra, no papel. Ela anda assim no papel, ela anda. Aqui, lógico, ela não anda tanto, porque é porcelana.
Mas o efeito que dá depois que a gente queima fica muito legal. Eu não sei se tem algum aqui mais ou menos parecido, acho que deve ter por aqui, né? Algum parecido. É um efeito muito bacana, fica bem legal. E também você pode depois fazer ela mais definidinha, ó. Pode ir, meu prato ficou vazio, não gostei. Cria, inventa, que é muito rápido, é muito fácil, tá? E aí, aqui agora, só falta para terminar o passarinho, arrematar o pezinho dele. Vou pegar um Hit Brown. Vamos ver se ele já secou. Eu passo um leve contorninho dele, para ele ficar mais certinho. Porque uma coisa que vocês têm que ter no olhar é que quando você faz uma pintura, por exemplo, dessa folha aqui, que ela tá bem clara, eu tô vendo o contorno, mas eu tô vendo o contorno do carbono. E aí, imagina, depois da queima, esse contorno some. Aí vai ficar uma folha bem clarinha. Então é importante vocês saberem. Eu quero que essa folha fique bem clarinha. Ótimo, pode deixar. Não, não gostei. Eu vou fazer um contorno porque ela vai desaparecer. Então é só ter esse olhar. Lembrar que o carbono some, que às vezes a gente fica empolgado aqui, né? E esquece que o carboninho some e acha que vai ter definição e não tem. Dá. Se eu fiz aqui, esqueci uma folha, o meu passarinho ficou claro demais. Você vai fazer igualzinho, tudo de novo. Joga um pouquinho do amarelo escuro, joga um pouquinho do pretinho ali no bico que faltou, faz a segunda queima. E nessa segunda queima, se você concentrar a sua pintura só aqui, você já pode aproveitar e passar um ouro, se quiser, por exemplo, que não vai interferir, porque a sua pintura ela está centrada aqui. Se você tiver certeza que seu dedão não vai escorrer o ouro, você já aproveita e faz uma queima só. Agora, tem gente que tem um pouquinho de insegurança, que fala, não sei se o ouro vai escorrer, então queima. Queima para fazer com segurança. Mas, assim, 90% pode fazer que não dá ruim, não. Dá super certo, mesmo porque já teve uma queima, né? Então, o que você vai, às vezes, borrar ali sem querer é um retoque, coisa pouca, tá? Então, aqui agora eu pego um pincelzinho menor um pouco. E o número de pincel também é conforme vocês estão acostumados. Às vezes eu pego esse aqui mais gordinho e faço quase que um prato inteiro só com ele. Quando eu quero uma área maior, eu venho nessa parte e abaixo. Quando eu quero uma área menor, eu pego só uma pontinha dele. Às vezes, quem não tem essa habilidade, vai com um menorzinho. Qualquer dos dois jeitos dá certo, tá? Então, peguei um caramelo aqui agora. Como esse amarelo do passarinho já secou, eu vou vir com o caramelo com pouca água. Pouquíssima água, para ele ficar uma tinta mais consistente e não abrir. Então, aqui agora é a hora dos detalhes, ó. Tá? Vou aproveitar o caramelinho, vou dar mais uma puxada aqui que ficou clarinho. Puxar aqui. Pronto. Aí só falta aqui, para finalizar, um Hit Brown no biquinho de contorno, para não ficar sem nada, né? Senão ele some. E a tinta de vocês, depois que secar aqui dentro, é só usar normalmente com água, tá? Aquele aqua solúvel vocês não usam mais não, tá? Só a água. O aqua solúvel serve só para vocês desmancharem a tinta. Desmanchou a tinta, guarda. Gente, isso aqui é tão prático. A hora que você fizer a sua caixinha, tô com vontade de pintar. Você não tem que ficar misturando tinta e dura e rende, que é uma beleza. Aqui, ó, vou colocar só mais um contorno nesse biquinho, para ele não ficar muito. E pronto, meninas. Ó, terminamos. Eu acho que não consigo virar, porque vai escorrer tudo de novo. Ó, dá para ver? Então, vamos deixar aqui, ó.
Aqui tá úmido ainda, né? E aí é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Se quiserem perguntar, se tiver alguma dúvida. Nossa, então eu expliquei